Especialistas debatem mudanças climáticas na Assembleia Paulista. A audiência pública da Comissão Estadual da Verdade investiga a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Na reportagem especial desta semana, o Jornal da Assembleia vai mostrar a perfeita integração homem-animal como terapia para melhorar a qualidade de vida de muita gente. Hoje, você vai ver que o galope e a convivência dos cavalos contribuem para o bem-estar físico e mental dos pacientes. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. A gente começa o Jornal da Assembleia falando ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que tem a informação sobre os trabalhos parlamentares hoje no plenário Juscelino Kubitschek. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Raquel. Nós vamos falar da lei sancionada de iniciativa parlamentar que proíbe o uso de máscaras em protestos. É a lei número 50 de 2014, que foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin na última sexta-feira. A matéria foi proposta por 16 parlamentares estaduais, encabeçada pelo deputado Campos Machado, líder do PTB, aqui na Assembleia Legislativa. Foi aprovada neste plenário no dia 3 de julho. Virou lei, portanto, nesta sexta-feira, mas para entrar em vigor ainda depende da regulamentação, ou seja, como vai funcionar na prática, como os infratores serão punidos. Esse prazo para a regulamentação é de até 180 dias. Segundo o governador Geraldo Alckmin, a medida separa o joio do trigo, ou seja, separa os manifestantes dos vândalos para a preservação das manifestações legítimas. Só este ano, em São Paulo, aconteceram 1.300 manifestações. E sobre os trabalhos de hoje aqui no plenário Juscelino Kubitschek, às 2h30 da tarde, tem início a sessão ordinária, sem discussões e sem votações de projetos de lei, apenas para os pronunciamentos dos parlamentares na tribuna. Raquel. Ok, Mauro. E a Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva e o Grupo de Trabalho do Largo São Francisco realizaram audiência pública sobre as investigações da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek há 40 anos. A audiência pública foi no pátio da Faculdade de Direito da USP, um local simbólico, porque também era aqui que os estudantes se reuniam para resistir à ditadura. Agora, eles investigam se houve participação do governo militar na morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Este grupo de trabalho, que atua em parceria com a Comissão Estadual da Verdade, é formado por 15 alunos e dividido em várias frentes de investigação. Eles listaram pelo menos 9 contradições na morte de Juscelino Kubitschek. Ainda são muitas perguntas não respondidas que correspondem aos momentos de antes e também de depois do suposto acidente. O corpo do motorista é transportado num caixão lacrado, enquanto o do presidente Juscelino fica no chão, envolvido num lençol. Quer dizer, são coisas básicas, né? Mas há toda uma série de contradições, né? Uma foto da traseira do Opala íntegra e logo depois, no mesmo dia ou no dia seguinte, ela já aparece danificada, isso tudo depois do acidente. O perito que começa a perícia é afastado de um dia para o outro. Todos os passageiros que estavam testemunharam que não houve essa batida, né, do ônibus no carro do presidente Juscelino. Quer dizer, a época, depois do acidente, parece que todo o local foi cercado por militares, mexeram no carro, mexeram nos corpos. Quer dizer, então houve uma verdadeira poluição, vamos dizer assim, do local das evidências. Os convidados debateram as suspeitas ao lado do presidente da Comissão Estadual da Verdade, deputado Adriano Diogo, e do primeiro promotor do Tribunal Penal Internacional e professor de Direito em Harvard, Luiz Gabriel Ocampo. Para ele, um dos caminhos para desvendar a morte de JK é exumar novamente o corpo do motorista Geraldo Ribeiro. Y sería interesante que las comisiones de la verdad que están discutiendo y tienen diferente opinión sobre qué pasó, reciban de la Universidad de San Pablo, le hacen una contribución, un informe muy serio, muy técnico, usando tecnología moderna, de que passou nesse acidente. Os estudantes esperam que as investigações também expliquem como a notícia da morte de JK circulou bem antes do dia em que ela realmente aconteceu, 22 de agosto de 1976. Uma amiga dele, a Vera Brandt, liga bastante preocupada e fala: olha, Juscelino, estão divulgando a sua morte. Ele fala: não, mas pode vir aqui, eu realmente estou vivo e isso é bastante inexplicável. Em abril deste ano, a Comissão Nacional da Verdade concluiu que não houve atentado contra a JK.
Os integrantes afirmaram que se tratou de um acidente de trânsito. Como a morte de Juscelino é uma morte emblemática, né? Lógico que eu não estou fazendo nenhuma afirmação que foi de um jeito ou do outro, ela tem que ser investigada como todos os brasileiros que foram mortos e desaparecidos no período da ditadura. Acontece hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo uma sessão solene que lembra o Dia Nacional do Voluntariado. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Ana Kaline. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Raquel. Na verdade, a sessão já terminou, foi pela manhã. E lembrando que o Dia Nacional do Voluntariado é comemorado todos os anos no dia 28 de agosto. E foi a deputada Sara Munhoz, do PCdoB, que fez essa festa. Foram 19 pessoas homenageadas. E olha, eu estava aqui, Raquel, e vi a alegria do pessoal que faz, claro, com muito amor, esse tipo de trabalho. A deputada também, com certeza, está realizada hoje. Feliz porque foi um momento de dádiva, um momento onde o dom da caridade se colocou à amostra. E esse dom é um dom muito difícil. Receber e dar-se-vos-á, mas muita gente só quer receber, dar nada. E o voluntário é aquela pessoa que, antes de qualquer coisa, ele teve que se alimentar para depois dar aos outros. 28 do mês de agosto é o Dia Internacional do Voluntariado. E pasmem, aqui no Brasil, 1/3 da população já é voluntária. Quer em grandes causas, quer em pequenas causas, mas a soma do voluntariado hoje, se ela resolver parar, se ela resolver sumir, a vida do brasileiro vai piorar e vai piorar em muito. E parece que o perfil desse voluntário também mudou, né, deputada? A gente via muitas pessoas idosas e principalmente muitos trabalhos desenvolvidos em hospitais somente. Hoje a gente viu que isso se expandiu e que o voluntariado tem um novo ou uma nova cara hoje. Sim, só você lembrar das organizações não governamentais. Boa parte dessas organizações não governamentais, elas têm aí os seus voluntários. Hoje nós temos para o meio ambiente, para os animais, para os idosos, para as vítimas de violência e outras situações. E no nosso caso aqui, nós temos o voluntário que trata, que divide com o paciente um momento difícil, um momento de dor. E neste caso, nós homenageamos especificamente neste ano o da saúde. Outros anos virão, se Deus quiser, e nós faremos outras homenagens. Mas hoje foi muito emocionante, porque são pessoas que pela primeira vez se sentiram dentro de um parlamento tão grande como esse, homenageado em sua dádiva, em seu dom, em alguma coisa que ele dá, sem nunca esperar uma troca. E hoje eles se sentiram juntos, reunidos. E eram pessoas que trocavam com pessoas que trocavam. Muito legal. Muito obrigada, parabéns pela sessão solene. Olha, Raquel, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e conversei com o seu Fernando, é um aposentado que disse para mim que o voluntário, ou ser voluntário, salvou a vida dele, porque ele continua sendo prestativo e atuando. Hoje ele atua no IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer. É com você. Ok, Ana, obrigada. Especialistas estrangeiros se reuniram aqui na Assembleia Legislativa para debater as mudanças climáticas do planeta. Eles apontam um modelo de transição para a economia de baixo carbono. O Congresso Nacional criou em 2007 uma comissão mista permanente sobre mudanças climáticas, que conta com 13 senadores e 13 deputados federais como integrantes titulares. O objetivo é acompanhar, monitorar e fiscalizar as ações sobre o assunto em nosso país. Na última sexta-feira, a comissão se reuniu na Assembleia de São Paulo para debater o financiamento de uma economia de baixo carbono. A principal discussão que nós estamos tendo aqui é de como fazer, como criar um pano de fundo favorável para uma transição, para uma economia de baixo carbono dentro do sistema financeiro internacional. Isso, trocado em miúdos, quer dizer a criação de uma moeda do clima e, sobretudo, o reconhecimento da redução de emissões de carbono como uma unidade de valor financeiro. A audiência contou com especialistas internacionais que mostraram que temos que correr contra o tempo. Segundo o ambientalista Fábio Feldman, o Brasil precisa se preparar para um debate sobre o assunto que vai acontecer em Paris no ano que vem. E acho que cabe essa comissão, enfim, ajudar o governo brasileiro
isso é, o Executivo, a ter uma proposta consistente para que o Brasil realmente assuma uma liderança que é esperada por parte de todos os outros países. Vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Rua da Consolação, um dos corredores, um dos principais corredores, né, que liga o centro à zona oeste da capital. Trânsito bastante intenso ali na região, mas sem complicações para os motoristas. A chegada da frente fria derrubou os termômetros em São Paulo. Pode chover a qualquer hora do dia aqui na capital. Máxima pode chegar aos 25 graus. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, os termômetros chegam aos 28 graus. Em São José dos Campos, o tempo fica encoberto e a máxima é de 26 graus. Em Sorocaba, a previsão é de chuvas durante o período do dia. A máxima chega aos 29 graus. E em Ribeirão Preto, tempo encoberto e os termômetros chegam aos 30 graus. Veja depois do intervalo, a Assembleia Legislativa aprova a criação de uma CPI que vai investigar supostas irregularidades na Fundação para o Desenvolvimento da Educação em São Paulo. E mais, todos os detalhes do lançamento do livro Bobos em Goiás, Enigmas e Silêncios. O Jornal da Assembleia volta em 3 minutinhos. Até já! Não importa qual seja a temperatura ou época do ano, quando falamos de proteção solar, é preciso cuidado com a pele. A exposição ao sol forte pode causar envelhecimento precoce, queimaduras e o mais grave, o câncer de pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% das lesões que causam este tipo de câncer localizam-se em áreas do corpo que ficam expostas. Aqui no Brasil, são registrados mais de 100 mil casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, além do uso do protetor, evite tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mesmo em dias nublados, não esqueça do filtro solar, além de se proteger com bonés, chapéus e óculos escuros. E para manter a pele saudável e bonita no verão, beba bastante líquido, além de, claro, passar protetor solar a cada 2 horas e com o fator de proteção superior a 15. TV Alesp, a TV da cidadania. Ao ser eleito pelo voto popular, o deputado estadual assume um mandato de 4 anos. Nesse período, participa de sessões plenárias e dos trabalhos das comissões. Também atende eleitores, encaminha seus pedidos às secretarias do Estado e apresenta em plenário os assuntos de interesse do segmento social ou da região que o elegeu. Faz parte do trabalho do deputado ouvir a opinião dos grupos organizados que reivindicam a colocação de temas específicos em pauta. Para isso, recebe em seu gabinete trabalhadores, dirigentes sindicais, lideranças de várias comunidades e entidades representativas. Cabe também ao parlamentar da Assembleia atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado. Menos de 2% da população brasileira tem o hábito de doar sangue, número bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que fica entre 3,5% e 5% da população. Para ser um doador, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar ao menos 50 quilos e estar descansada e alimentada. Fica temporariamente impedido de doar quem fez tatuagem há pelo menos 12 meses, quem ingeriu bebida alcoólica 12 horas antes da doação e mulheres grávidas ou no período de amamentação. A doação de sangue leva poucos minutos e ajuda a salvar vidas. Procure um hemocentro perto de sua residência e seja um doador. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. E hoje, às 8 da noite, acontece aqui na Assembleia uma sessão solene que vai homenagear o Dia da Comunidade Alemã. Quem tem os detalhes é o repórter Mauro Frisman. Mauro.
É isso mesmo, Raquel. Embora o Dia da Comunidade Alemã seja comemorado em 25 de julho, há 8 anos, a data é celebrada em sessão solene aqui na Assembleia Legislativa durante o mês de agosto, às vezes até no comecinho de setembro, que é como vai acontecer neste ano de 2014. Isso tudo devido ao recesso parlamentar, por isso que a data é adiada um pouquinho. É importante destacar que os primeiros imigrantes alemães se instalaram nas fazendas de café no estado de São Paulo. Essa comemoração acontece às 8 horas da noite, neste plenário onde eu estou, Juscelino Kubitschek, e a solicitante, a deputada Célia Leão, do PSDB. Raquel. Obrigada, Mauro. O lançamento do livro Bobos em Goiás, Enigmas e Silêncios, da psicóloga Marilúcia Melo, foi realizado aqui no Legislativo Paulista. A ideia de escrever esse livro veio da vivência da própria autora durante sua infância e juventude na cidade de Goiás, que trata de um estudo sobre deficientes mentais adotados e criados por famílias para serem submetidos à prestação de serviços domésticos em troca de casa e comida, como explica a psicóloga Marilúcia Melo. Quando eu participava de uma pesquisa que no Departamento de Psicanálise do SEDES Sapientes, em convênio com a Faculdade de História aqui da Universidade de São Paulo, era uma pesquisa em torno de um tema chamado intolerância. Eu, frequentando esse grupo, eu entendia que havia uma população que a cidade praticava não uma intolerância, mas uma tolerância à permanência, quer dizer, à existência desses deficientes mentais que foram chamados pela população de bobo. Então foi por aí que começou então o interesse pelo tema. No lançamento, um vídeo documentário foi exibido sobre a pesquisa que deu origem ao livro, produzido durante o estudo de campo. A obra é baseada em sua tese de doutorado. Nós fizemos questão de trazer essa importante pesquisa, 10 anos de pesquisa, para que o povo brasileiro saiba como foi a saúde mental, porque a saúde mental ela é agregada ao poder da lei, a lei militar e é uma forma de encarceramento. Então a gente vai trazer para a Comissão da Verdade um tema tão exacerbado, tão impossível, que se a gente não traz na forma documental de uma tese, ninguém acredita que pode ter acontecido isso no Brasil até um pouco tempo atrás. A Assembleia Legislativa de São Paulo criou a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar supostas irregularidades na Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Caline. Ana. Raquel, exatamente isso. Essa CPI tem por base denúncias de irregularidades em contratos feitos pela FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, para a reforma de escolas no estado de São Paulo. Além disso, há também denúncias de falta de transparência nas atividades da Fundação. O solicitante da Comissão Parlamentar de Inquérito foi o deputado Enio Tato, do PT. Como você bem disse, essa CPI foi aprovada. São os líderes dos partidos que devem escolher o presidente e os 8 integrantes da CPI e tem o prazo de um mês para fazer essa escolha. Inicialmente, essa CPI deve funcionar por 120 dias. Raquel. Ok, Ana, e vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Paulista, um dos maiores centros empresariais aí do país. O trânsito é bastante intenso, mas sem pontos de congestionamento. Os motoristas só param mesmo nos semáforos, tanto os motoristas que seguem aí no sentido Paraíso, essas imagens do primeiro plano, como também para o motorista que segue sentido Consolação. Veja como fica o tempo hoje à tarde em mais cidades do interior e também no litoral do estado. Em Santos, o céu nublado, pode chover em áreas isoladas. A máxima é de 29 graus. Em São José do Rio Preto, tempo nublado, mesmo assim faz calor, 30 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros chegam aos 28 graus. E em Piracicaba, a máxima é de 30 graus. Veja depois do intervalo que mestres e alunos de artes marciais foram homenageados aqui na Assembleia. E você vai ver também a primeira reportagem especial sobre a perfeita integração entre homens e animais em terapias que melhoram a vida de muita gente. Eu volto em 3 minutos, não saia daí. A prática
Exercício físico aumenta a qualidade de vida e estimula a saúde. Pessoas com o hábito de se exercitar diminuem o risco de doenças vasculares, ganham massa muscular e estimulam o emagrecimento. Quem pretende levar uma vida mais saudável pode começar com exercícios ao ar livre, em parques, praças e centros esportivos. O ideal é aproveitar os momentos mais frescos do dia, antes das 9 e depois das 5 da tarde, evitando o calor. Use roupas leves e fique de olho também para evitar a desidratação, bebendo bastante água. O importante é contar com a orientação de um profissional adequado e ficar atento aos limites do próprio corpo para evitar lesões. TV Alesp, a TV da cidadania. As leis são regras definidas por uma Constituição. No caso da legislação estadual, os projetos podem ser propostos por deputados, governadores, Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral de Justiça e pelos próprios eleitores. O primeiro passo na tramitação de um projeto de lei é seu encaminhamento à mesa da Assembleia Legislativa. O texto será lido no expediente da Casa, para informar o conteúdo aos deputados, e, em seguida, publicado no Jornal Oficial do Poder Legislativo. Em 2 dias, o projeto vai ser incluído na pauta e poderá receber emendas. Ao final do prazo, o presidente da Assembleia Legislativa encaminha o texto às comissões da Casa. Após exame minucioso, o PL, acompanhado dos devidos pareceres, é incluído na ordem do dia para discussão e votação em plenário. Se a proposta for aprovada na Assembleia, será remetida ao governador, que poderá sancioná-la ou vetá-la. Assim que o projeto é publicado, torna-se lei estadual. O consumo pessoal de água no Brasil fica próximo do dobro recomendado pela ONU. Algumas atitudes simples podem ajudar a reduzir o consumo. Evite banhos longos, feche a torneira enquanto escova os dentes e não jogue lixo no vaso sanitário. Na cozinha, enxague de uma só vez pratos e panelas. Para lavar o carro ou a calçada, não utilize mangueira. Usar um pano e baldes com água pode reduzir bastante o desperdício nestes casos. E procure usar a máquina de lavar roupas no máximo 3 vezes por semana. Desperdiçar água é jogar fora um precioso recurso natural e também um gasto desnecessário nas contas da casa. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. A gente volta a falar ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que tem as informações sobre a 4ª edição do curso de capacitação de agentes de turismo, que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Mauro. É isso mesmo, Raquel. Olha, a 4ª edição do curso de capacitação de agentes de turismo é voltada para os servidores municipais das 67 instâncias turísticas paulistas. O curso é ministrado pela Associação das Prefeituras das Cidades e Instâncias do Estado de São Paulo, a APRECESP, que é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 1985, e seu principal objetivo é a luta pelos interesses, pelo desenvolvimento e também a representatividade dessas 67 instâncias turísticas do Estado de São Paulo. Portanto, hoje saem daqui da Assembleia Legislativa pelo 4º ano seguido novos gestores de turismo. Raquel. Ok, Mauro, grandes mestres e atletas das artes marciais no Brasil foram homenageados aqui na Assembleia Legislativa Paulista. 450 atletas das artes marciais e de outros esportes de todo o Brasil foram homenageados na Assembleia Legislativa por colaborar para o fortalecimento do esporte. O atleta precisava ser homenageado e reconhecido a nível tanto estadual como nacional. E aí nós trouxemos isso para casa e a casa aprovou. Hoje nós estamos aqui 450 atletas para ser homenageado em diversas artes marciais e também em outros esportes nacional. As primeiras artes marciais surgiram no Oriente. O nome marcial, referência à guerra, é por envolver a defesa pessoal, com ou sem armas. Mais tarde, as artes marciais se transformaram em atividades esportivas para o desenvolvimento do corpo e da mente.
foi a base filosófica do judô que ajudou Adilson a se recuperar de um acidente de moto em que perdeu o braço e tinha apenas 30% de chance de voltar a andar. Trocou 8 tipos de remédios pelo kimono do judô. Após se recuperar, em disputas de jiu-jitsu, venceu um Pan-Americano e 3 campeonatos estaduais pelo Mato Grosso do Sul. Em 2013 foi campeão sul-americano e 7º no ranking mundial. Toda a formação moral, filosófica da arte marcial, fez com que após uma tragédia a minha vida se tornasse totalmente normal. No evento foi lançada a 6ª edição do livro Grandes Mestres das Artes Marciais, de Fábio Bueno e José Augusto Maciel Torres. Eu faço essa homenagem não só pelo atleta, mas pela arte de civismo que eles nos dão e a disciplina que eles têm dado a toda a população do estado de São Paulo e do Brasil. Na primeira reportagem especial sobre a ajuda de animais nas mais diversas terapias, você vai conhecer os resultados positivos da ecoterapia, praticada por crianças e jovens com problemas físicos e cognitivos. O galope e a convivência com os cavalos contribuem para o bem-estar físico e mental dos pacientes. Esta associação sem fins lucrativos e filantrópica, localizada na zona sul da capital, desde 1999 faz um trabalho com cavalos. Ninguém pode negar que estar em fazendas e montar esses animais são situações ótimas para a saúde e bem-estar de qualquer pessoa. Mas muitas histórias, estudos de casos e pesquisas mostram que os cavalos se tornaram importantes no tratamento de muitas disfunções físicas e cognitivas. Vamos conhecer a ecoterapia e histórias que comprovam isso. A ecoterapia é um método terapêutico que a gente utiliza o cavalo. O porquê do cavalo? Porque ele tem um andar 95% semelhante ao andar do homem. E esse andar, ele é um movimento que ele manda estímulos para o corpo todo e para o cérebro. Em 30 minutos que você fica no cavalo, você recebe de 1.800 a 2.200 estímulos para o cérebro e para o corpo. Então, com isso, você ganha benefícios no aspecto motor, na fala, no emocional, no social, no cognitivo. Então, ele traz benefícios para o ser humano como um todo. Milagres têm acontecido e Andréia e toda a sua equipe são testemunhas disso. Eles que trabalham com crianças com deficiência se surpreendem muitas vezes com os resultados do tratamento. Praticamente quase todo dia a gente é surpreendido, porque você vê aquela criança que às vezes chega de cadeira de rodas, que chega no colo do pai, e na hora que monta no cavalo ela se transforma, né? E parece que é outra criança, ela fica mais poderosa, né? E ela conduzindo o cavalo, e você vê o resultado do tratamento ali acontecendo, ao vivo. Não é uma coisa que vai demorar tempos e tempos, né? Você vê de uma semana para outra, de uma terapia para outra, já a evolução da criança, já conseguindo se surpreender com o cavalo, conduzindo. E isso pra gente que vê esse resultado assim é muito gratificante. Praticantes que chegaram aqui não andavam, nós mesmos não acreditávamos em uma recuperação tão rápida. E eles saindo daqui andando, se não sozinhos, mas usando o uso de algum tipo de órtese, como bengalas, andadores. Assim, isso já é bastante gratificante pra gente. O que você aprende no teu dia a dia aqui? Acho que nada está perdido. Acho que sempre a gente vai estar sendo surpreendido por eles, né? Porque eles chegam aqui e por tudo aquilo que os pais relatam pra gente, que como que eles estão fora daqui, como que eles reagem em casa, como que eles se transformam em casa, né? Eles chegam aqui crianças com algumas características e depois que começam elas já têm outras. Maicon tem 8 anos de idade, paralisia cerebral e há 2 anos faz ecoterapia. O resultado? Só ver a alegria da mãe dele.
O Mike era uma criança, ele não sentava, ele não segurava o corpo, era muito molinho. Então, assim, depois que ele conheceu a ecoterapia aqui, nossa, ele evoluiu bastante. Ele já anda, ele senta, ele pega o copo sozinho, ele come com a mão dele sozinho. Evoluiu muito, muito mesmo. Cada dia que passa, ele, quando fala, vamos andar no cavalo, Mike, o sorriso dele vai na ponta da orelha. Aí eu também fico muito alegre de vir para cá, que ele chega em casa, é outra criança. Ele totalmente mudou a vida do Maico, totalmente. Hoje, Guilherme, com 20 anos de idade, já senta e faz algumas coisas sozinho. Ele frequenta a associação já há 4 anos. Do Guilherme, de quando ele entrou, para um mês depois, ele já teve uma evolução bárbara no aspecto motor, em tudo, até na questão de timidez, na questão da fala. Hoje, ele está alfabetizado, ele foi alfabetizado aqui no centro. Então, assim, não é nenhum teste que vai medir isso. É o próprio desenvolvimento dele que ele está demonstrando no dia a dia, que cada vez mais ele está se superando, que ele está se desenvolvendo. E nas atividades de vida diária que ele vem demonstrando em casa. O que mudou na vida do Guilherme, ele convivendo aí com os cavalos? Engraçado, mudou muita coisa e coisa que ele não fazia, hoje ele faz, que é levantar da cama sozinho e ele já pede tudo pra gente, ele vai por ele sozinho, ele levanta da cama, vai pra cadeira e muita coisa melhorou depois que ele vem pra cá. O tratamento na instituição conta com 3 fases. A ecoterapia, que é o primeiro contato com o cavalo, a hipoterapia, quando a pessoa já começa a cavalgar, e a equitação terapêutica, quando já tem domínio e coordenação apurados. Johannes está entrando nesta 3ª fase. Já monta sozinho e está começando a guiar o cavalo. A mãe do menino de 29 anos, que é autista, diz que a vida dele mudou e que vê melhoras até de comportamento. O equilíbrio, a calma, a esperar, que ele sempre foi muito ansioso, é que ele sabe que ele tem que esperar o tempo dele para entrar, para subir no cavalo. Isso foi muito bom, ele tem realmente mudado bastante a cada dia. E fica mais atento às coisas quando alguém chama, quando alguém fala. O que surpreende mais nele? Olha, o que me surpreende, na verdade, é o comportamento. Porque para essas crianças, vamos dizer assim, o problema maior é o comportamento deles no meio social. Isso é muito complicado. E isso no meu filho, eu agradeço muito que ele tem um ótimo comportamento. É tanto que é o meu companheiro para viagens, para passeio, para todos os lugares. Agora, muita gente deve estar achando que é um tratamento caro e que poucos têm acesso. Isso é verdade. Mas entidades como a Walking Ecoterapia contam com a ajuda de padrinhos e madrinhas. São eles que fazem essas histórias se tornarem realidade. Amanhã, na reportagem especial sobre a terapia com animais, você vai ver que idosos e crianças internadas recebem visitas especiais de cães para ajudar na recuperação. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. É um dos corredores que liga a Zona Sul ao centro da cidade. O trânsito fluindo normalmente, os motoristas não enfrentam nenhuma complicação na região neste momento. A temperatura cai em toda a capital e provoca chuvas isoladas no fim da tarde desta segunda-feira. O céu fica parcialmente nublado na maioria das cidades do interior, mas o calor predomina. Em Franca, os termômetros chegam aos 32 graus. Em Bauru, a temperatura máxima não passa de 30 graus. Em Limeira, a temperatura cai 29 graus. E em Marília, os termômetros chegam aos 29 graus. O Jornal da Assembleia fica por aqui. Parabéns à cidade de Mogi das Cruzes, que faz aniversário hoje. Não perca às 2h30 a sessão plenária aqui na TV Assembleia. Lembrando que você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia na internet. Basta acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde para você e até amanhã.